Posicionar sua marca, impactar o seu público, ser realmente relevante no dia a dia das pessoas é mais do que uma possibilidade a ser considerada, é quase que uma urgência. Se antes o seu público interagia com a sua marca meramente por necessidade, vemos ele cada vez mais buscando uma experiência genuína com seu produto ou com seu serviço. E quando falamos na experiência genuína do seu consumidor, falamos do relacionamento dele com a sua empresa, na busca de uma marca mais humana, que interaja com ele, que converse com ele. A partir de hoje, a gente começa uma jornada para ajudar você a entender quem são aqueles que vão falar pela sua marca, a identificar quem são os influenciadores do seu negócio e, além disso, ao que levar em consideração quando for pensar uma campanha. Trouxemos ainda a estratégia com influenciadores digitais de marcas globais e uma conversa aberta para que você tire o máximo de insights possíveis. Começa agora a série Marketing de Influência, uma nova relação entre você e seu cliente. Praticamente no ano passado é que a gente começou a ver alguns sinais de consolidação do marketing de influência aqui no Brasil, né? Por mais que lá atrás, ali 2015, algumas marcas já vinham trabalhando, a gente ainda vive um tempo de descoberta do marketing de influência no Brasil, né? E é isso, é o que a gente debatia aqui. Ano passado, basicamente, foi um despertar para a temática, né? Marcas iniciaram um trabalho de cooperação, parceria e até cocriação com esses influenciadores, ainda que de uma forma tímida, né? O que acaba sendo também reflexo de todo o mercado emergente. Busca adquirir conhecimento, atingir maturidade, transpor algumas barreiras com a falta de regulamentação, padrões claros, ausência de boas práticas, enfim. O lado positivo é que, de fato, isso já é uma realidade, porque já entrou na pauta desse ano de boa parte das empresas. Então é isso que a gente tem percebido, tem sentido, assim, Quando você falou aqui em padrões claros, eu penso que é legal a gente destacar o que seriam alguns padrões claros aqui no Brasil. Basicamente, padrões claros a gente fala dos dois lados, né? Tanto de marca quanto de um influenciador. Seja uma marca, as marcas conseguirem entender como poder trabalhar melhor com o influenciador, como ele pode agregar valor, né, como ser um ativo da marca, e do lado do influenciador também, como ele pode ser mais profissional, como ele pode explorar melhor as redes sociais, né, como saber o quanto cobrar para aquele conteúdo. Então a gente fala isso é um balanço, então isso atinge os dois lados. Que é naturalmente um movimento que a gente já percebe mais claro lá no exterior, né? Sim, com certeza. Quando a gente fala do mercado emergente, como o Rodrigo trouxe, o mercado brasileiro, a gente olha lá para fora, são mercados mais maduros, né? E quem a gente destaca de cara é o mercado norte-americano e o mercado europeu. Que o termo ficou evidente aqui em 2017, mas lá já se fala desde 2014, 2015 no influencer marketing, né? Já entrando nas empresas como estratégia realmente, junto com marketing de conteúdo. E o que a gente vai ver nesse ano no Brasil é justamente a consolidação do mercado, né? E isso é muito impulsionado pelo mindset das empresas que está mudando. O mindset mudando, ele traz novos investimentos, ele traz novos players, novos cursos, novas ferramentas, e tudo isso é muito bom para o mercado. A Oceandrop hoje ela já está se consolidando como uma das referências no mercado, né, dentro da nutrição. A gente já está em mais de 250 lojas em todo o Brasil, são lojas parceiras, né, que revendem os nossos produtos. E falando da nossa venda direta, que é feita via o nosso e-commerce, nós já estamos em todos os estados do Brasil, são mais de 1.000 novos clientes mensalmente, nós temos aí uma base já de mais de 10 mil clientes consolidados que fazem compras com certa recorrência. E lá no início, né, um cenário bastante diferente, onde a gente estava buscando uma atração, estava começando o negócio, que as vendas eram muito pequenas, né? Cerca aí de 50, 100 vendas por mês. Então hoje é um cenário bastante diferente, é um crescimento acelerado, mais ou menos 10, 15% ao mês tá esse nosso crescimento hoje em dia. Pô, legal. E quando é que vocês começaram a pensar no marketing de influência como uma alternativa para alavancar as vendas da Oceandrop? Então, né, há 2 anos atrás, ainda como uma startup nascente, a gente precisava muito de dar uma atração nas vendas, né?
E embora a gente atue no mercado aí de suplementação humana, a nossa proposta ela é bastante nichada. E a gente entendeu que naquele momento as estratégias usuais eventualmente não iriam dar uma boa tração na velocidade que a gente precisava no momento, né, em função desse mercado de nicho. Então nós começamos a estudar algumas alternativas, né, que poderiam aí trazer essa exposição da marca maior e uma atração de vendas maior. E foi quando nós começamos a ouvir falar do mercado de marketing de influência, né? Que tinha algumas marcas aí começando os primeiros passos no Brasil, que tinha alguma coisa já no exterior. Então, aí foi aí que a gente começou esse processo de busca e de entender um pouquinho mais do mercado. A duração, ele de fato, assim, é um relatório, eu botei um legal já fazendo estrutura, contrato aqui em cima. Fly away, fly away. Fly away with me, it's time to fly away. O que a gente viu nesses últimos anos realmente foi uma adaptação no mercado com pouca confiança, né? Então, tendo que recorrer a influenciadores menores, a ter pouco budget, e essa confiança vem crescendo. E é isso mesmo, e a beleza do marketing influência é conseguir enxergar isso. Empresas menores, com recurso limitado, com budget, né, mais restrito se comparado com grandes empresas, conseguindo ter uma performance excelente, né, seja no retorno do investimento ou ou a marca, o destaque da marca a nível do cenário nacional, coisa que para ela conseguir isso num cenário, numa alternativa de mídia paga, ela teria que desprender muito recurso. Então, o marketing influência é isso que a gente tem percebido, ela conseguir ser versátil de uma empresa menor a uma empresa maior. Isso é sensacional. Henrico, e hoje como você vê a relação do marketing de influência em relação a outras mídias? Existe, claro, todo o investimento que as marcas fazem também em AdWords ou até mesmo em ações do próprio marketing digital. Como é que você vê hoje a relação, o espaço, digamos assim, do marketing de influência em relação a essas outras mídias? Para mim é muito claro que o processo do influenciador está muito parecido com o marketing digital há algum tempo atrás. Eu não diria que é uma opção se, mas como, né? O marketing digital ele veio também, o pessoal, ninguém imaginava o tamanho que ele ia ter nas verbas, no planejamento estratégico das empresas, mas muitos demoraram um pouco para se movimentar, mas quem saiu na frente andou muito rápido na frente. E é muito claro que lá fora e algumas empresas aqui no Brasil já vêm utilizando isso como estratégia base, já vêm ocupando uma boa parte do orçamento. Então é muito importante estar analisando de que isso vai ter um crescimento, então não é uma alternativa, e tem que entender o quanto isso é matemática, como AdWords, como o Facebook, o que for, como é que consegue monetizar essa conversão. Mas acredito que, dependendo de como tu cria essa relação com os influenciadores, tu consegue ter um ROI significativo e talvez de uma amplitude maior, porque no final tu começa a criar relação. O Google é uma coisa mais passiva, o Facebook é mais ativo, mas em nenhum deles talvez consiga ter mais profundidade. Uma boa estratégia de influenciadores talvez consiga dar um pouco mais de vida à marca ou uma relação um pouco mais profunda com o mercado. E conta pra gente como é que foram as primeiras campanhas que vocês começaram a desenvolver com marketing de influência. Foi um processo fácil? Rapidamente vocês conseguiram desenvolver? Conta um pouco pra gente sobre isso. Como a gente não tinha muito conhecimento sobre o marketing de influência, nós tentamos, né, fazer algumas campanhas buscando aí o reconhecimento do nosso produto a nível nacional. O nosso e-commerce ele vende para todo o Brasil e a gente queria dar uma atração rápida.
Mas a gente achou que seria como ligar uma chave, né? Bom, faz o contato, faz o post e aí começa a colher os resultados. Mas na prática isso não se concretizou assim de uma maneira tão fácil. A gente teve bons indícios de que a gente poderia conseguir bons resultados, mas que a gente ia precisar estudar um pouquinho mais, fazer o dever de casa, se aprofundar, buscar alguns benchmarks. Então foi isso que nós fizemos no segundo momento, né? Foi realmente se aprofundar e entender como elaborar uma estratégia de fato dentro do mercado de influência e não simplesmente querer fazer um post com uma influenciadora. Então a gente entendeu que tem toda uma estratégia por trás e foi isso que nós fizemos no segundo momento. Estudar e começar então a aplicar esses conhecimentos, essas estratégias nas campanhas seguintes. E na estratégia de vocês começaram a trabalhar com quais tipos de influenciadores? Legal, né? Após essas primeiras tentativas, né, e após estudar bastante como que deveria se estruturar uma campanha com as influenciadoras, nós entendemos que precisaríamos de influenciadoras que estivessem em uma ligação forte com as nossas personas, né, com o nosso público-alvo, que naquele momento, né, eram praticantes de atividade física, vegetarianos e veganos e pessoas de rotina intensa. Então, a partir disso bem definido, né, dentro da nossa estratégia, nós iniciamos a busca por influenciadoras que tinham um fit com esses 3 diferentes públicos. Então, nós começamos a fazer uma busca intensiva mesmo, pesquisa, e montando diversas listas e agrupando esses influenciadores de acordo com essas pessoas que nós gostaríamos de atingir naquele momento. Uma outra coisa que a gente começou a perceber nesse mercado em expansão do marketing de influência aqui no Brasil é que houve inicialmente uma preferência das marcas, principalmente marcas maiores, em trabalharem com mega influenciadores, macro influenciadores. E aí a gente começou a perceber depois que os micro influenciadores, e ali falando de quem tem 20 mil, 30 mil seguidores e crescendo, que eles começaram também a chamar a atenção das marcas para fazerem campanhas específicas. Perfeito, Robertson. E isso fica bastante evidente quando a gente analisa o poder que esse microinfluenciador tem de gerar resultados e conteúdo significativamente maior, às vezes, que um mega influenciador. Porque aí eu estou falando de nicho, aí eu estou falando de engajamento, né, a base da pirâmide. E isso fica muito evidente quando a gente analisa o case da Ocean Drop, né, que é uma empresa extremamente segmentada e descobriu o potencial, uma oportunidade nesses micro-influenciadores. E como foi o resultado que vocês tiveram com esses diversos tipos de influenciadores? A quantidade de seguidores deles, o tamanho desses influenciadores, influenciou no resultado que vocês tiveram na campanha? Influenciou e muito, né? Mas de uma maneira diferente do que nós pensávamos na estruturação da campanha. Né? Na prática, os melhores resultados, né, em termos de exposição da marca e até mesmo de vendas, né, de dar aquela atração de vendas que a gente esperava no começo, ela veio com influenciadores de um porte um pouco menor, né? Médios influenciadores ou até pequenos. Né? Dentro dessa campanha, nós ativamos aí cerca de 15, 20 influenciadores e nós tínhamos influenciadores com 15 mil seguidores até 500 mil seguidores. E a gente esperava que o de 500 de fato fosse vender mais, né? Ou expor mais a marca de uma maneira mais específica. Mas na prática, a gente viu que um influenciador de 35 mil seguidores, né, considerado pequeno, trouxe um resultado muito maior, né? E entendendo esse processo, né, a gente foi ver, do que esse influenciador fala? Ela falava de astrologia, né, que não estava diretamente ligado aos nossos produtos, mas quando a gente começa a entender um pouquinho mais a parte de elaborar uma estratégia para campanhas de marketing de influência, nós entendemos que algo que importa muito é o público desse influenciador. Interessante. E falando especificamente dessa influenciadora de 35 mil seguidores, o quanto que ela impactou no resultado total da campanha em relação aos outros influenciadores que vocês chamaram? Para nossa surpresa, ela realmente foi um resultado assim que chamou muita atenção perante as outras influenciadoras, né? Se a gente olhar para o número bruto, né, de vendas na campanha,
ela representou quase que 50% de toda a onda de ativação de mais de 15 influenciadores. E aí, trazendo ainda para números mais específicos, né, a gente fez um investimento super baixo nessa influenciadora que nos deu um retorno de aproximadamente 20 vezes o valor investido. Então chamou muita atenção no momento que uma influenciadora menor conseguiu trazer um resultado bem mais efetivo. Os influenciadores digitais são classificados numa pirâmide de acordo com a quantidade de seguidores que eles têm. E eles podem ser classificados nos seguintes tipos. Na base da pirâmide temos os everyday influencers, que são influenciadores até 1000 seguidores. Eles são pessoas comuns que influenciam seus familiares, seus colegas e seus amigos. Subindo um pouco a base, temos os nano-influenciadores, que são de 1000 a 10.000 seguidores e ganharam um pouco mais notoriedade, mas se assemelham bastante ao everyday influencers. Micro-influenciadores, de 10 a 100.000 seguidores, eles possuem geralmente um nicho bem específico e estão profundamente engajados com a sua audiência. Subindo na pirâmide, temos os macro-influenciadores, de 100 a 500.000 seguidores. São influenciadores que já alcançaram uma notoriedade no nicho e no conteúdo que atuam e acaba sendo uma evolução dos micro-influenciadores. Quase no topo temos os mega-influenciadores, de 500 a 1 milhão de seguidores. Além de ter alcançado essa notoriedade no conteúdo e no nicho, eles já conseguem viver exclusivamente do marketing de influência. E as celebridades, com mais de 1 milhão de seguidores, são artistas, atores, atletas, youtubers de sucesso, enfim, pessoas amplamente reconhecidas na sociedade. Pegando o gancho nisso que a gente estava comentando agora, em relação a engajamento, a pergunta que geralmente vem das marcas, então, quando elas percebem que pode trabalhar tanto com macro-influenciador como micro-influenciador, com qual influenciador eu trabalho, com que tipo de influenciador eu trabalho para minha campanha. E aí, isso é uma pergunta, na verdade, recorrente na Quack, ou até mesmo quando a gente vai para uma roda de conversa, geralmente as pessoas perguntam, né? Então tá bom, e que tipo de influenciador eu posso trabalhar? E o que as marcas precisam entender, na verdade, é que vai variar de campanha para campanha. Cada campanha tem as suas variáveis, né? E essas variáveis, elas precisam estar bem detalhadas na etapa de planejamento, que não é uma etapa que pode ser pulada. Duas variáveis que são muito importantes e que destacam dentre várias de uma etapa de planejamento e que definem muito essa escolha é o próprio budget da campanha e o objetivo, né? Por exemplo, se tu tem um budget pequeno e tu estás pensando em lançar uma campanha nacional, não adianta tu achar que tu vai conseguir trabalhar com o Whindersson Nunes, né? Da outra forma, se tu tem um objetivo que é lançar uma academia local, não adianta tu pegar uma Gabriela Pugliese, um grande influenciador nacional, e achar que o teu recurso vai ser bem desprendido, que tu vai ter um ROI, porque ela vai ter um alcance nacional e tu precisa de um alcance regional, né? Então, é dessa forma que o objetivo ou o budget, ele acaba influenciando nessa escolha. Pô, legal, Marcelo, que você falou essa questão do objetivo, mas a gente percebe muitas vezes nas empresas, nas campanhas com marketing de influência, que não há uma clareza efetivamente de qual objetivo seguir numa campanha. Se fala muito, se pensa muito na questão de venda, mas, né, Rodrigo, quando a gente fala de objetivo, tem N outras possibilidades. Uma campanha de marketing de influência sem objetivos é uma receita falha, né? A ausência de clareza, que tipo de objetivo hoje em dia é um grande problema das empresas. E aí eu estou falando que tipos de objetivo, a possibilidade de aumentar a exposição da marca, lançar novos produtos, melhorar o SEO, gerar vendas, aumentar a produção de conteúdo, engajar novos clientes, enfim, uma infinidade de objetivos que as marcas elas não têm esse conhecimento. E a clareza desses objetivos ela facilita ao final da campanha quando você for mensurar os resultados. E nisso aqui a gente vê realmente os primeiros passos de uma campanha, porque o tipo de objetivo vai moldar para que rumo vai a campanha. O Marcelo falou aqui também de outro ponto importante, que é a questão do recurso financeiro que se tem disponível para a campanha, e aqui a gente começa realmente a ver os primeiros passos de um planejamento. Cinco pontos fundamentais para criar um planejamento consistente e dar os primeiros passos na campanha com influenciadores. Primeiro, definição dos objetivos e indicadores de desempenho. Saiba onde você quer chegar e como mensurar todos os esforços envolvidos na campanha. Segundo, construção do buyer persona. É a personificação das características do seu público-alvo que será um alicerce para a identificação dos influenciadores na etapa seguinte.
Terceiro, modelagem de campanha. Aqui é o aspecto tático do planejamento, onde nós relacionamos as atividades de marketing com o tipo de influenciador, com o budget e as mídias sociais. Quarto, o budget. Nada mais é do que o orçamento ou a verba que a sua empresa está disposta a investir durante toda a campanha. Quinto e último, é a estruturação do briefing. É nele que é consolidado tudo que foi pensado durante o planejamento e será o documento que vai nortear tanto as atividades do marketing quanto a dos influenciadores. Então, nós não temos uma relação com o influenciador a partir de uma campanha. O influenciador que se relaciona com a marca pelo que ela representa. Como que a gente se posiciona para se tornar relevante para alguns influenciadores também. É diferente das mídias programáticas, ele é uma pessoa e a marca vai estar inserindo o conteúdo dela no dia a dia desse influenciador. Então o que a marca tem que levar em consideração é, poxa, como é que eu vou entrar na vida desse cara? Esse foi o primeiro episódio da série Marketing de Influência, uma nova relação entre você e o seu cliente. Enquanto não chega o próximo episódio, aproveita para comentar aqui embaixo como é que foram as suas primeiras ações com marketing de influência, o que vocês consideraram no planejamento e também se vocês já levaram em conta os micro-influenciadores. Aproveita também para compartilhar esse material com as pessoas que trabalham com marketing de influência ou que tenham interesse pelo tema. Queremos que o máximo de pessoas possíveis tenham conhecimento sobre esse tipo de assunto. Contamos com você e nos vemos no próximo episódio.